Boa noite. Eu só estou literalmente aqui porque o Domingos mandou. Desde o ano passado, ele já programa, vocês não sabem, eu já tenho agendado para o ano que vem. Né, Domingos? Tem. Ele é terrível. Não deem o número de vocês para eles, porque senão semana que vem pode ser vocês que vão estar aqui, certo? Quem daqui fez listinha ou um objetivo de 2024 para 2025? Levanta a mão. Tem umas mãos meio tímidas. Ou quem só pensou, mas não escreveu? Pensou, mas não escreveu. Já fizeram o balanço? Se deu bom, se deu ruim, se deu mais ou menos, não fizeram? Quem já fez para o ano que vem? Já fez? Mas tenho certeza que bolão já entrou todo mundo, né, da loteria. Eu ainda não entrei. Mas você está dando risada, né, porque você não fez listinha, mas eu entrei, está vendo? Então, hoje, a gente vai conversar sobre o final de ano. Por que tem final de ano? Por que tem começo de ano? E a gente vai discutir isso um pouquinho. Vocês sabiam por que a gente comemora o Ano Novo no dia 1º de janeiro? Alguém já parou para pensar, já estudou sobre isso? Também não tinha. Aí eu fui pesquisar e descobri que Roma tinha bastante deuses, né? Eles cultuavam muitos deuses, e cada deus tinha um significado. E para Roma, eles tinham o deus Janus. O deus Janus, em latim, significa janeiro. Tá? E também, para os romanos, o deus Janus, ele simboliza essas duas faces, né? De começo, do fim, de transição. Então, para eles, esse Deus ele simbolizava esses recomeços, né? Esse início, fim, essas transições. Na Idade Média, com a queda de Roma, o cristianismo achava colocar dia 1º de janeiro uma data pagã, né? Porque, afinal de contas, estava cultuando um deus romano, certo? Então, a Igreja Católica, por um tempo, definiu que dia 25 de março seria o primeiro dia do ano, porque, para eles, foi o dia que o anjo Gabriel veio anunciar a chegada de Jesus para Maria. Então, dia 25 de março seria essa data da anunciação, né, que Maria recebeu para ter essa consciência de que ela seria mãe de Jesus, a mãe do Salvador, na concepção católica. Mas, no século XVI, o Papa Gregório, não me pergunte por quê, tá? Ele definiu o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue até hoje. E ele definiu que o dia 1º de janeiro seria o Ano Novo. Tá? Então, os países católicos daquela época começaram a adotar dia 1º de janeiro como o Ano Novo. Mas, na Inglaterra e em outros países protestantes, demorou um pouquinho mais para eles adotarem esse calendário. Eles continuaram com o dia 25 de março por um tempo, até que, a partir de 1752, os países que eram presbiterianos também adotaram o calendário gregoriano como dia 1º de janeiro, sendo o primeiro dia do ano. Tá? Bom, além da questão de janeiro, existem vários estudiosos, principalmente na área da psicologia, que falam que é importante a gente ter esses ciclos na nossa vida como forma da gente olhar para a nossa vida. A gente vai vivendo o dia a dia naquele atropelamento, né? Trabalho, casa, estudo, cuidar de pessoas e viver... Fim de ano. Ufa, agora eu não preciso fazer... Não, está no fim de ano, eu não vou começar nada agora. Ou eu vou recomeçar, vou pensar no que eu vou fazer para frente. Então, é importante esses períodos para você olhar, né, para você. Então, é uma espécie de uma pausa e um período de reflexão. O que eu fiz esse ano? Como eu fui esse ano? O que eu quero para o ano que vem? Então, a gente é meio que obrigado a parar e pensar sobre isso, certo? Então, aqui eu trouxe algumas
alguns conceitos que vão falar sobre a importância desses rituais, desses ritos da nossa vida. Eu vou considerar esse ano novo como um ritual de passagem, né, do velho para o novo. Então, ele é importante porque ele determina um costume, um hábito. A nossa psique funciona com símbolos, e o ritual é um símbolo em ação, em movimento, uma forma de usarmos essa linguagem metafórica do novo. Então, é ano novo. Se eu estou no perrengue, eu vou falar, poxa, é ano novo, vai melhorar. Se eu estou num momento bom, eu falo, nossa, é isso mesmo, eu preciso continuar. Então, a gente faz essas reflexões, né? E Jesus, ele mostrou para a gente que esses rituais são importantes. Eu não quero dizer rituais numa questão ritualística de apego, né? Eu só vou conseguir ser feliz o ano que vem se eu pular 7 ondinhas. Não é isso, né? Ou se eu comer as sementes de romã. Ou, não é nesse sentido, mas os rituais na importância desse tempo, desse olhar para dentro. Então, Jesus, ele orava, ele tinha os rituais da oração dele, os momentos que ele precisava se afastar e orar. Ele meditava com frequência. Então, na minha listinha, todo ano tem, vou começar a meditar. Chego no final do ano, eu percebi que eu nunca cumpro essa meta. Pensa numa coisa difícil para mim, meditar. Né? Para mim é muito difícil. Se vocês conseguem, parabéns, eu ainda estou na meta, vai voltar para a listinha desse ano. Jesus, ele confraternizava, Jesus estava sempre com as pessoas. E esse momento do final de ano também é esse momento de confraternização, da gente se reunir com pessoas que às vezes a gente passa o ano longe, né? Ou então reforçar aquele vínculo de pessoas que já estão com você. E eu não quero dizer só pessoas de sangue, não, família sanguínea, mas as pessoas que são caras. Essa família que a gente sabe que no Espiritismo é a nossa família espiritual, né? E aí eu quero trazer para vocês a sugestão do The Chosen, que é Os Escolhidos. Alguém aqui já assistiu essa série? Já assistiu? Alguém nunca ouviu falar? Então, The Chosen é uma série, não é uma série espírita, é uma série que vai contar a vida de Jesus, né, independente de religião. E essa série é muito interessante porque ela traz como Jesus vai colocando e vai agregando os seus discípulos na sua vida, como ele vai escolhendo essas pessoas. Confesso que quando comecei a assistir, eu dormia em todos os episódios. Colocava o episódio 2h da tarde, eu dormia. Colocava às 8 da noite, dormia também. Colocava de manhã, eu dormia. Mas eu insistia, até que foi indo, né? Como vão dizendo, foi indo. Consegui. Agora chegou na última temporada, eu estou desesperada para sair a última. Acredito que vai ser a última. Porque ele mostra Jesus nessa busca pelas pessoas que vão fazer esse trabalho com ele, os seus discípulos e mais uma comunidade, e como eles são gente como a gente, com suas dificuldades, com seus desafios, como que, independente da vida de cada um, como cada um daqueles escolhidos são especiais e são importantes no trabalho de Jesus. É bom para a gente perceber que nós também somos capazes, tá? Ele dá para assistir em streaming, se eu não me engano tem no Netflix, no Globo, acho que no Globoplay, mas também eu coloquei ali, um aplicativo oficial do The Chosen, dá para você assistir gratuitamente. Procura no YouTube que também tem, tá bom? Para quem quiser. E aí o Espiritismo, ele mostra isso para a gente. O conhece a si mesmo, ele é pregado o ano todo. Tenho certeza que vocês já ouviram alguma palestra aqui falando que a gente precisa fazer essa análise dos nossos comportamentos o ano inteiro. Mas será que a gente para o ano inteiro para fazer? Será que a gente tem essa consciência de que a gente deve fazer isso todas as noites, como diz Santo Agostinho? Eu vou ser sincera, eu não consigo. É de tempos em tempos. E isso fica mais forte no final do ano.
né? Então, Santo Agostinho, lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, ele, no capítulo 7, Perfeição Moral, item 5, Conhecimento de si mesmo, Santo Agostinho vai dar o passo a passo de como a gente pode interrogar a nossa consciência para ver se a gente está indo no caminho certo, né? Como o Domingos disse aqui no início, e a Dani também leu na mensagem, a gente conhece as coisas, mas a gente está fazendo as coisas. E nessa série que eu falei para vocês, eles retratam Jesus percebendo isso da gente. Eles são discípulos que estão com Jesus ali no dia a dia, e mesmo assim é difícil para eles, que estão vendo Jesus fazer as coisas. Imagina para a gente, né? Então é muito legal. Então, ele fala, conhece a ti mesmo, interroga a sua consciência, mas daquela maneira verdadeira. Eu brinco sempre, né? Eu quero evoluir espiritualmente, mas o próximo atrapalha a minha evolução. Né? Quem nunca pensou assim? Ai, poxa, eu estou querendo ser legal, mas aquela pessoa está dificultando a minha evolução, né? Porque a gente é isso. Ao invés de eu falar, não, Perla, você está reagindo errado a essa situação, é mais fácil colocar a culpa no outro, concordo? Não sei se alguém já fez isso, acho que não, né? Todo mundo vem no centro toda sexta, não é, Domingos? É que eu venho de domingo, por isso que eu faço, entendeu? Lembrar de Deus, dessas conversas com Deus, e especialmente das conversas com o nosso anjo guardião, que está todo momento pronto para nos auxiliar. Mas será que a gente conversa com ele o suficiente? Depois, como eu já tinha dito, fazer essa análise sincera, verdadeira. E aí, Chico, eu vou trazer algumas frases de Chico. Essa é uma que eu gosto muito e eu acho que ela é muito pertinente para esse final de ano e começo do ano, que é: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Eu entendo que essa frase é muito pertinente para esse momento, porque o que já foi, já foi. Né? O que já foi, não tem como voltar, e o que a gente pode fazer de diferente é a partir de agora. Ter um novo recomeço. Aí eu trago também alguns lembretes para 2026. Chico Xavier fala assim, a felicidade não entra em portas trancadas. Será que a gente está aberto a ser feliz? A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo de provas e expiações. Se você está com um momento muito bom agora, eu tenho algo a te dizer. E não é gorando, como falam, não. Esse momento vai passar. Vai vir um perrenguinho. A gente espera que pequenininho, mas às vezes ele vem grandão. E se você está num momento difícil, eu tenho uma boa notícia. Vai passar. Porque esse momento difícil, se ele não passar aqui na existência terrena, ele vai passar na existência espiritual. A gente está aqui porque a gente acredita nisso, né? Mas a gente precisa, apesar de tudo, tentar ser feliz com o que a gente tem. Apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades. E no Livro dos Espíritos, ele fala sobre esse potencial da nossa felicidade. Nessa felicidade relativa, que a gente não conhece totalmente, mas que a gente pode e deve se abrir as portas do nosso coração para ser feliz. Então, eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho aqui, na questão 920. Ele pergunta: o homem pode gozar, aproveitar na Terra uma felicidade completa? Aí ele responde. O que ele responde? Pode? Não? Poxa, Domingos. Não pode. Não, gente, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Resumindo a nossa existência, ou a gente está pagando ou a gente está testando. Né? Essa regra é básica na nossa vida. A gente precisa de consequências, senão a gente não evolui. Quem é que dirige? Dirige?
Todo mundo anda na velocidade da via permitida sempre? Ou a gente dá uma reduzida quando tem um radar? Ou quando pode ter um radar móvel? Né? Aqui, a gente vive num mundo que aquela regra faz a gente pensar. Talvez hoje em dia a gente não pise tanto no acelerador, mas isso é consequência das multas, talvez, que a gente tomou das outras vezes, ou quando a gente consegue aprender com o erro do outro, você vê um acidente, algo aconteceu e você consegue seguir. Mas a gente precisa. Então, ou a gente está pagando, ou a gente está melhorando. Como que a gente vai melhorar a paciência se a gente não passar por situações que vão desafiar a nossa paciência? Não tem como, né? Então, ele fala que a vida foi lhe dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males, e presta atenção, e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Ou seja, a gente consegue. Dá para ter felicidade plena? Não. Mas a gente pode ser tão feliz quanto se é possível ser na terra. E aí, na 921, ele pergunta assim, concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Ok? Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Aí ele responde, o homem é, na maioria das vezes, o culpado de sua própria infelicidade. Isso é verdade. Leiam capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, que a gente vai entender que, na maioria das vezes, a gente é infeliz por nossa culpa mesmo, né? Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e aproveitar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, de novo, ele está falando, olha, faz essa autoanálise, vê se você não está, né, pisando na bola. Se você não está, beleza, continua. Se você está, presta atenção, tenta melhorar. E aí tenta ser feliz o melhor que você pode. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, de viver aqui. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente consegue sair de casa, né? Quantas pessoas não podem? Então, a gente tem que ser grato pelo nosso dia a dia. Tem uma frase de uma fotógrafa aqui de Araraquara, da Maria Diná, que eu gosto muito, que ela fala assim, vive encantado quem vê beleza no ordinário. Então, naquelas pequenas coisas do dia a dia, se você conseguir olhar com a porta do coração aberta para a felicidade, você vai começar a perceber o quão bonito é a vida aqui. Tá? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, está escrito assim, quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Aqui eu vou dar a dica da nova listinha de Ano Novo. Vamos parar de se recusar a fazer a prática do bem. Vamos ser voluntário em alguma coisa. Doar o seu tempo, principalmente, em prol de algo ou alguém. Quando às vezes a gente precisa colocar a nossa dor no bolso para poder ajudar naquele momento. E aí você vai ver o quão gratificante é. E na hora que você for tirar a sua dor do bolso de novo, você já vai perceber que ela veio menor. Quando a gente se abre para ajudar, né, o próximo. Se a gente não está cuidando da nossa saúde física, material, que a gente comece. Se a gente está com vícios de ordem física, que a gente repense esses vícios. Se a gente está com vícios de ordem moral, que a gente também tente repensar esses vícios. Tá bom?
No livro 3º do Livro dos Espíritos, nas leis morais, está: crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. O Chico Xavier que disse, e aí nas leis morais está reforçando. Sabe aquele exemplo clichê que eles falam, se você estiver no voo e o voo despressurizar, vai cair máscaras sobre você, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Colocar a máscara em si mesmo. Né? Eu gosto de uma outra frase, e eu falo muito para os meus alunos essa frase. Eu posso fazer tudo por você, menos fazer por você. Entenderam? Porque a gente pode dar todas as oportunidades. Jesus deu passo a passo para a gente. Mas a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas. A gente que tem que seguir. Hoje em dia, a gente está num momento de muita autossabotagem, né? Nesse mundo de internet, exibicionista, onde todos parecem felizes e com sucesso o tempo inteiro. Talvez essa autocomparação com o outro faça com que a gente comece a se diminuir. E não, Chico fala, a todo momento a gente reforçou aqui, crê em você mesmo, cada um aqui tem um potencial para algo, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa cuidar da gente. Então, o final de ano é um bom momento para você começar a pensar nisso e acreditar nisso. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. De novo, eu vou falar da caridade, porque fora da caridade não há salvação. É importante, sim, a parte material. A gente precisa fazer a limpeza do guarda-roupa no final do ano, a gente precisa tirar os excessos, mas a gente precisa principalmente doar da nossa alma. E isso fortalece as nossas virtudes. E Chico fala, né, que cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso amanhã. Então, a gente tem que viver o hoje, e o amanhã vai ser consequência desse hoje que a gente está vivendo. Né? E aqui é muito importante, parece tão bobinho, mas o Chico fala, deixe algum sinal de alegria onde passe. Tem um livrinho dele que chama Caridade, e ele fala assim, coloca um vasinho de flor no portão da sua casa. Aquele vasinho de flor pode, de repente, mudar o dia de alguém. Porque muitas vezes as pessoas não estão olhando nem para frente para caminhar. Elas olham para o chão somente. Né? A gente não olha para o céu. Às vezes a gente não sabe quais são as árvores que a gente está passando embaixo. Vocês sabem nome de árvore? Nome de planta? Se é velho, você sabe, né, Domingos? Eu sei disso. Mas olha só que interessante. Uma vez, eu ouvi uma palestra de uma moça que faz jardinagem, e ela falou assim, quando a criança é novinha, a gente compra um livrinho de bichinho para ela. Né? Olha, essa aqui é a vaquinha, esse aqui é o cachorrinho, esse aqui é a ovelhinha. Por que a gente não ensina o nome das árvores? Por que a gente não ensina o nome das flores? Se a gente souber o que é um flamboyant, o que é um manacá, o que é um ipê, será que o nosso olhar não se abre às diferenças das belezas que existem no nosso dia a dia? O que é uma margarida, o que é um cravo, o que é uma rosa, uma árvore frutífera. A gente nunca... E hoje em dia, com o celular, é facinho, né? Você saca o celular, dá um Google Lens, que é o de tirar foto, pronto. Você já sabe o nome. Vocês sabem qual que é a sibipiruna? Eu demorei 1 mês para decorar esse nome, sibipiruna. É aquela grandona, bem grandona, com um monte de florzinha amarela. E não sei se vocês perceberam, em alguma época do ano, quem pisa
no chão, embaixo, gruda, porque ela solta um melzinho. Nunca mais esquece. Quando você para o carro embaixo de uma árvore dessa, seu vidro fica todo cheio de como se fosse melzinho, sibipiruna. Então, é importante a gente aprender a deixar esse sinal de alegria onde a gente passa. O sorriso, né? Um pode passar, um com licença, um muito obrigado, um por favor. Isso muda o dia de alguém. E eu quero encerrar com esse texto do Chico, que eu já trouxe isso para vocês no começo, que tudo passa. Então, só reforçando, porque a gente sabe, mas a gente tem que lembrar. E agora o final do ano e o começo de ano é o momento para isso. Então, tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. E aí eu fiz a piada, vocês perceberam, né? Da uva passa e do ferro que passa. Vocês não perceberam, vocês olham agora. Tá bem? Muito bem. Continua. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito mortal as experiências acumuladas. Essa piadinha vocês conhecem também, né, de baixo. O passageiro também passa. Vocês viram, né? Repara. Isso. Continua. Agora volta para a parte séria. Muito bem. Se hoje para nós é um desses dias, repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. Mas geralmente quando a gente está nesse momento de amargura, a gente levanta para o alto e fala: oh, Mãe amorosa. Não, a gente passa uns perrengues primeiro, depois a gente cai, alguém lembra a gente disso, aí cai a ficha, a gente fala: obrigado, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Mas primeiro, eu não sei vocês, de novo, eu venho de domingo, vocês vêm de sexta, né? Falaram que de sexta é mais forte, né, domingos, não é assim? É. De domingo eu tenho essas dificuldades. Se vocês não têm, porque vocês vêm da sexta, eu vou começar a vir na sexta. Não é? E guardemos as certezas pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Aí eu vou fazer uma pausa. Será que a gente põe a mão na consciência e tem noção de tantos perrengues que a gente já passou nessa vida e que passou? Será que a gente consegue ter essa noção da nossa vida? Porque parece que sempre quando a gente está passando uma dificuldade, é a primeira vez que a gente está passando, né? Mas aí você para pensar, você fala: gente, mas eu já passei por tal coisa, eu já passei por outra coisa. Então, esse final de ano, é bom a gente parar para entender que nós somos seres capazes de passar por tudo que a gente está passando. Lembra? Ninguém carrega uma cruz maior do que é capaz de suportar. Tá? Bom, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que também um dia passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. A gente é destinado à perfeição. A gente é destinado a ser feliz. Mas a gente tem um caminho a percorrer, né? Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, se a gente não fez a nossa listinha ainda para o ano que vem, faça. Não só de coisas materiais, mas do que você
quer continuar a melhorar, o que você ainda precisa pontuar. Não precisa ser uma lista grande, não. Pode ser top 5, top 3, 1. Mas que a gente olhe internamente e consiga definir um objetivo para o nosso próximo ano. E eu desejo a todos um feliz 2016. 2026. Olha lá. Você viu, né? Sabe o que quer dizer? Que eu tenho que trabalhar muito ainda. Com essas fotos que eu tirei daqui de Araraquara, a partir do momento que eu comecei a olhar para cima. Tá? Então, todas essas fotos são daqui. E que a gente possa, apesar das dificuldades de um planeta de provas e expiações, apesar da nossa imperfeição, que todos aqui, ninguém é santo, viu, gente? Perdão. O Domingos é um pouco mais, mas assim, mesmo assim, ninguém chega perto, não. Tá? Chega um pouquinho mais. Se vocês quiserem, dá uma encostada, às vezes pega, se vai que pega por osmose, né, Betinho? Então. Mas que a gente consiga acreditar no nosso potencial de ser feliz e que, apesar de tudo, nos momentos de dificuldade, especialmente nos momentos de dificuldade, que a gente saiba que a gente não está sozinho e que a gente não precisa passar pelas dificuldades sozinhos. Nós temos amigos, nós temos a Casa Espírita, nós temos grupos de diversos tipos por aí que suportam as mais diversas mazelas da nossa existência aqui na Terra e que a gente possa, acima de tudo, ser feliz juntos e que juntos a gente progrida para esse mundo de regeneração e para a nossa evolução espiritual. Uma boa noite e até a próxima.